Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus mandamentos. Olá, queridos, a paz do Senhor, tem uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A palavra de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Queridos, é importante a gente entender algumas coisas na nossa vida. É necessário passar por algumas experiências, algumas situações. Algumas situações, bom, seria que fosse evitada, né? Decepções, algumas coisas que a gente faz tudo certinho, mas parece que no final o resultado não é tão bom como nós esperávamos. Enfim, são as lutas da vida, são as experiências da vida. Eu li no início do vídeo um versículo que o salmista diz que foi bom ter sido afligido para que ele aprendesse os mandamentos de Deus. Às vezes é bom passar por algumas coisas para que a gente amadureça, para que a gente aprenda. Algumas decepções, às vezes familiar, decepções até no nosso meio, nosso ciclo de amizade. Obviamente que o bom é a gente não passar por luta nenhuma, mas Deus ele sempre nos traz um ensinamento, um aprendizado diante de tudo que nós vivemos. É claro que quando nós procuramos andar debaixo da presença de Deus, na vontade de Deus, nós evitamos muitos problemas, evitamos muitas furadas, podemos assim dizer. Agora, tem coisas que são inevitáveis, são experiências da vida que são inevitáveis e a gente precisa estar aberto para aprender, entender que Deus sempre vai nos socorrer. Deus é socorro presente no dia da angústia. Então, diante de um problema, de uma luta, Deus nunca vai nos desamparar, Deus nunca vai nos deixar na mão, Deus sempre vai estender a sua mão e nos ajudar. Agora, algumas coisas é inevitável. E aqui a gente subentende que Jesus saiu de um lugar por outro por conta de uma perseguição, por conta dos fariseus. Ou seja, era necessário, até mesmo porque quando ele sai de um lugar para um outro, nesse outro lugar, ele encontrou uma mulher samaritana, ele falou de algo de Deus para aquela mulher se converteu, enfim, então tinha um propósito. Eu me recordo de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam a caminho da oração, no caminho eles encontraram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo entendeu que, na verdade, né, aquela expertise que ela tinha não era dela, era um espírito maligno que usava a vida dela para fazer adivinhações. E por trás daquele problema espiritual que aquela jovem tinha, existiam empresários, homens que lucravam através dos enganos que aquela menina tinha através de um espírito maligno. Então o que eles fizeram? Eles oraram por ela, expulsaram o mal que estava na vida daquela menina, libertaram aquela menina. Mas ali surgiu uma grande perseguição. Paulo e Silas foram presos, foram levados à praça pública, arrancaram as suas vestes, né, bateram neles, aprisionaram e lançaram eles na prisão. E lá na prisão, a Bíblia diz que por volta de meia-noite, eles louvavam e adoravam o Senhor. As portas da prisão se abriu, as cadeias se estremeceram e ali o carcereiro veio, né, desesperado, pensando que os presos haviam fugido, e Paulo foi e acalmou ele e falou: olha, fique tranquilo porque estão todos aqui. Agora é interessante que Paulo e Silas estavam a caminho da oração, o objetivo deles era orar, e olha só como que houve um acidente de percurso, tudo mudou, mas o interessante é que mesmo eles não esperavam que seriam presos por conta de uma perseguição religiosa, mas mesmo diante dessa situação que surgiu, mesmo sendo preso injustamente, eles não deixaram de louvar o Senhor. E lá na cadeia, Deus deu uma oportunidade para Paulo e Silas, que era pregar e louvar para os presos e também para o carcereiro, porque quando o carcereiro viu as portas da cadeia aberta, ele tirou a espada, só que ele não tirou a espada para agredir os presos, não. Ele tirou a espada para tirar a sua própria vida, porque ele sabia que as portas abertas, os presos iriam fugir, ele não iria conseguir conter todos eles e certamente o governo da época, né, Roma, iria penalizá-lo, iria matá-lo e consequentemente também penalizar a sua família. Então o que ele fez no momento de desespero? Ele puxou a espada para tirar a própria vida. E Paulo, não, apóstolo Paulo, não tire a sua vida, guarde a tua espada, porque nós estamos aqui dentro e todos estão aqui, apesar das portas estarem abertas, porque o nosso Senhor fez esse grande milagre, mas ninguém vai sair daqui. E aí então Paulo foi, né, junto com Silas e falou aquela palavra que a gente conhece e a gente aplica para nossa casa, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo fala para que ele cresce em Jesus, Paulo não estava falando da salvação eterna, Paulo estava falando da salvação
situação do castigo de Roma. E aí naquele momento, aquele carcereiro abriu o coração para o apóstolo Paulo nervoso, Paulo pregou para ele, e aí Paulo teve a oportunidade de pregar na casa dele para os seus familiares, e aí ele foi batizado, e aí sim, Jesus não somente salvou o carcereiro e a sua família da penalidade, da pena que Roma iria dar o castigo, mas também Jesus salvou aquele carcereiro e a família dele da morte eterna, deu a salvação, a vida eterna para eles. Olha que maravilha. Agora, você imagine se Paulo começasse a reclamar, poxa Silas, a gente só estava caminho da oração e olha onde a gente foi parar na cadeia. Quer dizer, foi necessário passar por aquela situação porque lá na cadeia alguém ia se converter, não somente alguém, mas uma família. Irmãos, então tem coisas que a gente passa na nossa vida que a gente não entende, mas Deus tem um propósito. Ou seja, foi necessário Jesus passar por Samaria, está aqui no versículo 5. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, da herança de Jacó, tinha dado seu filho José, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Foi necessário Jesus passar por ali. Por quê? Porque ali Jesus iria encontrar uma mulher samaritana, ia pregar para ela e ela ia se converter. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então creia, vai cooperar para o seu bem. Tem coisa que é necessário passar, apesar de fazer a gente sofrer, a gente chorar, mas quando a gente confia em Deus, a gente entrega a nossa vida, o nosso coração para Ele, Deus ele vai dando entendimento no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, e a gente entende que às vezes é necessário passar por algumas coisas. Para a gente encerrar, novamente aqui em Salmo 119, no versículo 71, que o salmista diz: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus mandamentos. Às vezes é bom ser afligido, passar por algumas coisas para aprender outras com o Senhor. Que você, nesse momento de prova, de luta, que talvez você está passando, esse momento de deserto, que você possa aumentar a sua fé em Deus, possa se apegar mais em Deus. E deixa eu te falar, essa luta teve dia para começar e também tem dia para terminar. Pode ter certeza, Deus está preparando uma grande vitória para você. Mas enquanto a vitória não chega na sua mão, apesar dela já estar garantida para você, aprenda algo. Deus quer te ensinar algo. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus não vai te deixar na mão. É bom ter sido afligido, disse o salmista, para que eu aprendesse os seus mandamentos. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Senhor, é difícil passar pelas lutas, passar pelas dificuldades e não ter uma insegurança no nosso coração. Mas quando nós olhamos para a tua palavra, lemos a tua palavra e entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, até quando nós perdemos o controle das coisas, mas o Senhor continua no controle. E quando nós entendemos também que todas as coisas cooperam para o bem, meu Deus, é maravilhoso saber que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor possa nos ensinar, diante das lutas, das dificuldades, a confiar no Senhor e que possamos sempre ter a convicção, a certeza que somos vencedores, porque é isso que a tua palavra declara, que nós somos mais que vencedores. Que a luta que esse irmão, que essa irmã está enfrentando, passe logo e que ela e que ele possa aprender a confiar mais no Senhor e tirar os aprendizados que, sem dúvida, o Senhor quer que essa pessoa tenha. Nós oramos e agradecemos pelo teu cuidado, teu amor por nós, em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui. Deus abençoe, mas antes, se inscreve no canal, deixa lá um comentário, se puder, envie esse vídeo para alguém e até mais.